Fui abandonada às 37 semanas pela nossa obstetra. Bom, como pedido por aqui, vou começar a fazer a minha série de relatos do meu parto. Tivemos um parto normal, sem analgesia, e um parto em 1 hora. E eu vou contar um pouquinho de como foi todo esse processo, porque é mais do que um processo só de execução, um processo de preparação. E para vocês entenderem um pouquinho como foi toda essa parte, essa nossa movimentação, eu queria contar um pouquinho de como foi minha gravidez, porque foi um assunto que eu não pautei em nenhuma rede social minha. Propositalmente, acho que a maternidade em si, estar grávida, não é estar doente, mas significa sofrer alterações que você nunca teve na tua vida. Acredito que toda essa fase, por mais que tenham acontecido várias intercorrências ao longo desse processo, que eu tenha de verdade visto e levado da forma mais leve possível tudo o que aconteceu. O ponto é, nossa gravidez foi 1000% planejada. Então, começar com uma gravidez que você tenha tido um mínimo de planejamento financeiro, psicológico, do seu corpo. A primeira parte que eu fiz foi começar a fazer terapia. Então, eu nunca tinha feito terapia antes. Comecei a fazer terapia 1 ano antes de engravidar. 100% proposital, para justamente eu não tentar minimamente passar para minha filha, né, para o meu futuro filho, o que eu tinha de traumas e melhorar como ser humano, né? O segundo momento foi estruturar trabalho, né? Então vocês sabem que eu tenho a IMKT, uma agência de marketing voltada a marketing de influência. Então, a gente teve que se preparar, eu e minha sócia, a gente conversou muito sobre isso. É importante a gente ter essa clareza, que faz a gente também aqui desse lado ter um pouco mais de conforto dentro desse processo, que não é fácil. E o que também é muito importante é você fazer todos os exames necessários para a gravidez. Então, eu já tinha começado a fazer antes, né? Quando eu ainda morava no Rio, eu já tinha feito, para entender um pouquinho sobre ovulação, entender um pouquinho sobre o meu sistema como um todo, e tava bom. Descobri que eu tinha o colo do útero curto. Então, o que isso significa, né? Isso significa que pode acontecer de um bebê nascer prematuro. Foi feito pela minha ginecologista no Rio para eu identificar esse tipo de problema. Então, vocês também podem fazer esse pré-acompanhamento. Principalmente minha mãe, que também teve esse histórico. Então, a gente fica ali, de alguma forma, com várias bandeiras levantadas. O que eu tive na gravidez? Então, a gente começou no primeiro trimestre com hipotireoidismo, né? Então, entrei com medicação, nunca tive nenhum problema na tireoide, mas a tireoide na gestação, às vezes, ela pode desregular um pouquinho, né? Então, ela não suporta trabalhar para 2 pessoas. Para uma só ela trabalha, mas para 2 não. Então eu comecei a tomar o remédio no primeiro trimestre. Depois a gente teve no segundo trimestre, descobrimos o colo do útero curto, né? Ele realmente avançou ali na gravidez. Então, na hora de fazer o transvaginal, enquanto você ainda nem faz a ultra na barriguinha, você faz o transvaginal, você consegue medir o tamanho do colo. Então, se você tem algum histórico familiar ou você já sabe que tem esse diagnóstico, você já pode pedir para o teu médico, para o teu obstetra já fazer essa requisição na hora da ultrassom, e foi o que a gente viu. Então, a gente acompanhou ali durante quase 1 mês para entender a evolução e foi necessário fazer. E o nome desse procedimento significa cerclagem, que você é internado no centro cirúrgico, dá 2 pontinhos ali, ou 3 no colo do útero, então ele fica bem fechadinho, e no final da gestação você faz essa retirada desses pontos, tá? Depois, assim, não sei se vocês entendem muito, cerclagem, o tema cerclagem como um todo, é um tema muito sensível, pouco se fala na internet, assim, a gente não vê muitos relatos de mulheres cercladas, a gente não vê muito relato de problemas na gestação. É um momento que a mulher está muito vulnerável, as coisas podem não acontecer do jeito que a gente espera, então eu sinto que as mulheres tendem a se retrair para falar sobre esse tema em si. Imagina, você tem esse problema, beleza, você tem seu filho e você entra no puerpério com aquela loucura, né, de uma rotina com um recém-nascido, e as mães não voltam a esse tema. Se vocês quiserem, né, tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo só sobre cerclagem, aí a gente tira as dúvidas, eu falo um pouquinho, posso até trazer aqui algum profissional para alertar ali nesses pontos. Muitas mulheres descobrem que precisam fazer cerclagem no final da gravidez ou no segundo trimestre já avançado e não conseguem fazer a cirurgia. Outras gestantes precisam fazer repouso absoluto a gestação inteira porque não conseguem fazer cerclagem. É um assunto que vocês precisam estar formadas para justamente quando acontecer, tiver o primeiro sinal de alerta. No terceiro trimestre a gente descobriu a diabetes gestacional. O que isso afetou na minha gestação como um todo?
pelo hipotireoidismo, nada aconteceu de diferente. Na parte da circlagem, o que eu deixei de fazer? Eu não podia fazer exercício físico, eu não podia namorar, eu não podia andar, eu não podia muito tempo, né? Assim, não podia pegar peso. E aí, quando entra a parte da alimentação, ou seja, da diabetes gestacional, era a última coisa que tinha cortado. Então, eu não podia fazer exercício, eu não podia namorar, eu não podia sair direito, aí eu não podia comer. Ali eu falei assim, putz, eu descobri com 28 semanas, mais ou menos, né? Que eu tava com a diabetes gestacional. E aí ia ter que furar o dedo, todo aquele processo, mexeu um pouquinho no meu psicológico, no sentido de, putz, mais uma coisa. E aí eu pensei o seguinte, só faltam 13 semanas. Esse era o meu pensamento. Cada dia menos um dia, e eu estou fazendo isso para que minha filha venha com saúde. Então, todo o momento, eu trabalhei muito o meu psicológico para receber as notícias. Então, todas as notícias que eu recebi, eu falava, é para minha filha vai vir com saúde, eu acredito em Deus. E a gente foi conseguindo levar um pouquinho nesse pensamento. Sempre positivo, sempre pensando, que bom que eu descobri e eu vou poder tratar. Sempre. Nunca com é um peso, porque eu, Deus, sabe? Nunca foi esse o meu questionamento. Então, acho que isso ajuda também a gente a levar de uma forma um pouco mais leve todo esse tipo de informação. Não precisei usar insulina, a gente controlou realmente com alimentação, né? Então, com dieta, nutricionista, foi dessa forma que a gente conseguiu ir controlando. Mas a diabetes gestacional, ela causa um tipo de alteração, principalmente no feto, que é o aumento do percentil, né? Então, a Manu, por exemplo, ela sempre foi um neném mais desenvolvido nesse sentido do percentil. Óbvio que eu e o pai somos muito grandes, então a gente já influencia nisso, mas a diabetes gestacional, ela altera o formato do abdômen do neném. Então, por ali que é medido. E aí, por conta disso, a gente já sabia que, de alguma forma, até as 37, 38 semanas, a gente basicamente ia ter que ter esse parto. O que eu tive de sintoma? Azia na hora de acordar, bem a hora de acordar. Então, um pouquinho daquele enjoo, então eu ficava deitadinha, às vezes eu deixava um creme crack ali, um biscoitinho assim de água e sal, para eu não levantar em jejum. Hipotireoidismo, primeiro você tem que tomar o remédio, depois de 30 minutos você pode se alimentar. Então, eu tomava o remédio, ficava deitadinha na minha, e aí eu começava a ter o meu dia. Dia que a minha bolsa rompeu, eu estava no telefone com a minha sócia trabalhando. Então, a minha gestação nesse sentido do trabalho foi super produtiva. Realmente foi um período muito positivo nesse ponto pra mim. Uma coisa que não falam, e eu tive demais, foi cólica. Eu nunca ouvi ninguém falar que tinha cólica durante o primeiro trimestre inteiro, basicamente. Então, era uma cólica chata, tá? Eu diria que o nível 6 ia e voltava. Tinha dias que eu tava melhor, dias que eu tava pior. Então, eu vivia à base de Buscopan. O que eu também tive foi a anidação, ou seja, um pequeno sangramentinho no começo da gestação. Daí, eu descobri a Manu, eu já tinha até menstruado, inclusive. Então, a gente descobriu ali com um mêsinho e pouquinho, acho que eram 7 semanas, mais ou menos. Mas ainda tem o tempo do coraçãozinho bater e tudo mais. Então, a gente viu um embriãozinho, mas ainda não batia. Mas aí, a gente já entrei dentro de um sinal de alerta ali. Mas graças a Deus deu tudo certo. E geralmente quando tem isso, a médica pede pra repetir em 2, 3 dias a outra ultrassom. Então a gente já ficou bem tranquilo que o coração dela estava super potente. Falando sobre peso, eu engordei ao todo 8 quilos. Acho que a diabetes gestacional no finalzinho me ajudou um pouco. Principalmente porque você tá numa dieta um pouquinho mais controlada. No final já tava bem boa a minha diabetes gestacional. Então meu índice de açúcar tava bom, eu já tava começando a comer algumas besteirinhas, porque realmente bate uma ansiedade, principalmente ali na retinha final. Então, é difícil controlar muito 100% a alimentação, senão você fica um pouquinho noiado, mas tava um pouco mais acima do meu peso nesse período. O sentimento daqui desse lado é que não ter engordado tanto foi muito bom para o meu pós, tanto que hoje eu estou mais magra, quase 12 quilos de parto. Sempre quis o parto normal, nunca cogitei a cesárea, a não ser uma cesariana de emergência, de urgência, já falei sobre isso. O Brasil é um país extremamente cesarista, a gente tá falando de mais de 90% de cesáreas, principalmente em hospitais particulares, principalmente médicos do plano de saúde. O que eu tenho pra dizer sobre esse tema é que nós fomos abandonados com 37 semanas de gestação e eu com os pontos da cerclagem. Mas esse tema eu vou deixar pra parte 2. Beijinhos.